Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho de Marcos, falando sobre a vida de Jesus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 14 em diante. É um texto que fala sobre a cura de um jovem possesso. Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor é poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na Tua casa. Que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a aprender e praticar em nossa vida, para que o Senhor seja glorificado, Pai, para que a nossa vida Te glorifique. Que o Senhor nos lave na Tua palavra, que o Senhor nos fundamente na Tua palavra e que façamos tudo o que a Tua palavra nos diz para fazer. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, em novembro do ano passado aconteceu um acidente no Rio de Janeiro. Um navio muito grande que estava já há alguns anos atracado na Baía de Guanabara se soltou e bateu na ponte de Niterói. E a ponte ali ficou intransitável por alguns dias, porque esse navio se soltou e bateu. O que aconteceu foi que a âncora desse navio estourou o cabo, e essa âncora não pôde mais segurar o navio. Então os ventos, as ondas levaram aquele navio a bater na ponte Rio-Niterói. Muitos acidentes acontecem com barcos e navios que não estão bem ancorados. A âncora é o que sustenta e segura aquele navio, deixa seguro o barco e o navio para que ele não seja levado pelas ondas. Esta é uma ilustração porque Hebreus capítulo 6, versículo 19 vai dizer que a nossa fé nas promessas é a âncora da nossa alma. Ou seja, a nossa fé é o que nos mantém firmes, para que não sejamos levados, para que não sejamos carregados pelas ondas, pelos ventos, pelas tempestades. Então, a nossa fé é a âncora da nossa alma. O texto que nós lemos é um texto que trata justamente esta fé daqueles que creem em Jesus. Nós vamos tratar como assunto principal deste texto a falta de fé. Veja que o texto fala de que Jesus desce do monte
onde houve a transfiguração, e nós ouvimos isso na última pregação, a pregação pelo nosso irmão Micael. Jesus estava no monte da transfiguração, ele desce do monte, e quando ele desce do monte com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, há ali uma multidão, uma confusão. E o que estava acontecendo é que levaram um jovem que era possuído por um espírito que o deixava mudo, e este jovem possuído se rebatia, espumava, tinha ataques parecidos com ataques epiléticos. Os discípulos tentaram expulsar este demônio, este espírito, mas não conseguiram. Então os escribas, que eram os doutores da lei, ali ficaram questionando por que eles não conseguiam, né? Ficaram ali tendo uma discussão com os discípulos. Quando Jesus percebe toda essa bagunça, pergunta o que está acontecendo. E dentre a multidão, um homem fala: estou com o meu filho aqui, eu trouxe ele para que fosse liberto de um espírito, mas os seus discípulos não puderam. E aí Jesus pergunta: há quanto tempo esse espírito toma conta do seu filho? E o homem diz: olha, desde a infância. Então Jesus fala: traz ele aqui. E este homem pede compaixão de Jesus: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus vai lá e expulsa o espírito daquele menino, dando ali a libertação para ele. Nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, verso 18, que Jesus veio justamente para libertar dos espíritos. E Jesus ali liberta aquele menino. Depois os seus discípulos perguntam, não é, para Jesus: por que nós não conseguimos libertar? Por que o Senhor foi lá, mandou sair e nós não? Nós já fizemos isso. O capítulo 6 de Marcos vai relatar que os discípulos já tinham feito isso. E Jesus fala que faltou fé. Mateus, complementando este texto, vai mostrar Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, se vocês tiverem se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam fazer isso. Então nós aprenderemos diante dessa narrativa como vencer a falta de fé. Então o tema desta pregação é vencendo a falta de fé. E nós vamos dividir em 3 etapas ou 3 partes importantes. Eu queria começar falando de algo muito importante. Veja que no versículo 14 mostra que quando Jesus desce do monte da transfiguração, Jesus encontra ali junto com seus discípulos uma confusão. Olha só que interessante que nós podemos perceber aqui. Como estava Pedro, Tiago e João? Como eles estavam? Lá no monte da transfiguração, viram Jesus resplandecer em glória, viram Moisés e Elias, ouviram uma voz do céu dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Veja o nível que estavam Pedro, Tiago e João. Estavam no alto monte com Jesus transfigurados, vendo Elias e Moisés, ouvindo a voz de Deus. Tanto é que Pedro deseja criar tendas, falando: olha, esse aqui é o melhor lugar para se estar, vamos habitar aqui. E de repente eles descem e lidam com os problemas. Uma multidão, uma discussão, uma confusão, falta de fé, um menino endemoniado, uma multidão acusando os discípulos. Veja só que em um momento eles estão ali num auge da glória de Deus, em outro estão lidando com problemas do dia a dia que eles enfrentavam. Nós já aprendemos uma lição importante aqui. Nossa vida é essa. A nossa vida é feita de altos e baixos. A vida do cristão é lidar com momentos de Deus ser glorificado em sua vida, nas coisas boas, ter experiências espirituais com Deus que são extremamente relevantes para a sua carreira na fé, viver intimidade com Deus, estar firme na fé, orando todo dia, lendo a Bíblia, entendendo, sentindo o chamado de Deus. Mas é também momentos em que nos falta fé, momentos em que nós temos que lidar com os problemas do cotidiano, os problemas do dia a dia, lidar com confusões, com conflitos. Foi assim na vida de Pedro, Tiago e João. Estavam no monte da transfiguração momentos antes de terem que lidar com problemas, com confusão, com acusação. Não pense, meus irmãos, que a nossa vida é sempre estável, uma linha reta. Não. A nossa vida vai ter altos e baixos. Vai ter momentos em que nós vamos estar bem com o Senhor, vamos estar firmes com o Senhor, vamos estar alegres, lendo muito, orando muito, recebendo as bênçãos de Deus. Mas vai ter momentos que nós vamos viver provações, sofrimentos, vamos lidar com acusações, com perseguições, vamos lidar com os problemas do dia a dia. Vamos viver o sobrenatural, mas também vamos viver o ordinário.
Vamos ter o gosto de sentir o extraordinário de Deus em nossa vida, mas também vamos nos afligir durante o ordinário, o dia a dia, o cotidiano, a rotina. Tudo isso nós temos que procurar glorificar a Deus. Em todos os altos e baixos, não perder de vista a glória de Deus, olhar para o Senhor, glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Este é um ponto importante para nós aprendermos aqui já de início. Mas quando nós vamos falar de vencer a falta de fé, a primeira etapa que nós podemos concluir é que nós vemos uma atitude nesses homens. Veja comigo no versículo 15. Diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. No versículo 15 nós vamos ver que a multidão agora olha para Jesus, deixa a confusão de lado, se surpreendem. Claro que pode ser que Jesus aqui, prefigurando Moisés, desce do monte ainda resplandecendo uma certa luz. Então eles se surpreendem, ficam admirados, porque Jesus ainda está meio que transfigurado em glória, e eles correm para Jesus, eles vão até Jesus. Essa é a primeira etapa para vencer a falta de fé. Quando me falta fé, quando eu sou tomado por incredulidade, ou quando eu acho que estou fraco na fé, quando eu sinto essa fraqueza, o que eu preciso fazer primeiro? Correr para Jesus. E correr aqui é justamente este critério, este momento de pressa. Quando nos falta fé, não devemos ficar pensando, refletindo, o que será? Devemos correr para os pés de Jesus. Correr para os pés de Jesus é fazer como aquela multidão fez, deixando os discípulos que não puderam resolver o problema ali e correr para Jesus. Quando nós aplicamos isso à nossa vida, é entender que temos que ter pressa a nos achegar a Jesus. Não dá para ficar esperando o melhor momento. Não dá para ficar esperando a melhor condição, a melhor situação. Não dá para ficar esperando que as coisas se encaixem. Devemos ter pressa nos achegar para Jesus. E nos achegar até Jesus é renunciar aos nossos recursos. Se aquela multidão estava com os discípulos ali, ela agora deixa os discípulos e corre para Jesus. Deixa os seus recursos e corre para Jesus. Na falta de fé, nós devemos abandonar aquilo que nós achamos que é o nosso sustento, que é o nosso recurso, que é o que conseguimos fazer. Nós erramos quando nós confiamos nas nossas próprias mãos, nos nossos próprios recursos. Nós precisamos entender isso. Correr para Jesus é deixar de lado aquilo que nós achamos que pode nos salvar. Precisamos abandonar aquilo que nós temos colocado na nossa fé. Precisamos olhar para Jesus. O mesmo autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, falando sobre fé, fala que nós devemos olhar para Jesus. Nós vamos ver esse relato na narrativa de Jesus andando sobre o mar. E Pedro pede para ir ter com ele. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, não preocupado com os recursos da natureza que o sustenta, ele está andando. Quando ele olha para o mar, olha para cima, olha para o lado e fala assim: eu não tenho condições de estar aqui. Os recursos humanos não me sustentariam nessa água. Ele começa a afundar. Correr para Jesus é ter pressa em se achegar. No meio da nossa incredulidade, no meio da nossa falta de fé, da nossa fraqueza, é saber que é só em Jesus que nós podemos vencer. É só em Jesus que nós podemos nos recuperar. Abandonar os nossos recursos é deixar de lado aquilo que, por um instante, pensamos que pode resolver os nossos problemas. Precisamos correr para Jesus. Então essa multidão corre para Jesus e, como disse anteriormente, fala para Jesus, mostra para Jesus. Há um destaque aqui no versículo 17, que Marcos vai dizer que um dentre toda aquela multidão responde a Jesus. Este homem é o pai de um filho que está possesso, um jovem que está possesso. Ele chega diante de Jesus. E nós vamos ver Jesus ali falando que essa geração é uma geração incrédula. Porque ele está lá, ele diz assim: até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Correr para Jesus é se adiantar diante de Jesus e entender que Ele está conosco. Considerar Jesus conosco.
Jesus está dizendo: eu estarei com vocês. E Jesus vai dizer isso novamente, só que não como uma repreensão, mas como uma promessa aos seus discípulos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos compreender que temos pressa a nos achegar a Jesus, porque Ele está conosco. Renunciamos nossos recursos porque Ele está conosco. Deixamos de lado aquilo que nós confiamos, porque nós precisamos confiar em Jesus. Ele está conosco. No versículo 20, ele pede para que trazem, no versículo 20, o menino, e ele pergunta, faz um questionamento ao pai do menino. E neste questionamento nós vamos começar a ver qual é o segundo aspecto muito importante para vencer a falta de fé. Veja que no versículo 21 diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E ele respondeu: desde a infância. Versículo 22: e muitas vezes o lançando no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino explica a condição deste menino. Quando ele é possuído, esse espírito joga na água, joga no fogo, faz ele espumar pela boca. Nós vemos aqui em Marcos muitas expulsões. Nós vemos Jesus expulsando muitos demônios. E vemos qual é a crueldade desses espíritos malignos, a maldade desses espíritos malignos. Quando eu peguei aqui, falamos sobre o endemoniado gadareno, de como a legião que estava nele deteriorava a sua condição, acabava com a sua vida. Esses espíritos vêm para fazer o mal. Mas este homem agora pergunta, ele fala a Jesus, em alguns textos vai estar traduzido como uma pergunta dizendo: se tu podes, faça alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E isso vai se repetir quando Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino responde imediatamente com lágrimas nos olhos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Se o primeiro aspecto importante para vencer a falta de fé é correr para Jesus, o segundo é deixar diante de Jesus a nossa petição, é pedir a Jesus, é pedir ajuda. E esse é um problema que enfrentamos, porque muitas pessoas, muitos crentes acham que devem se achegar a Jesus porque eles já têm uma fé própria, porque eles têm a fé necessária para isso, porque eles estão capacitados e habilitados para chegar diante de Jesus com a sua fé intacta. Mas não é o que nós aprendemos na palavra. Nós aprendemos que nos falta fé muitas das vezes, e o que nós temos que fazer é pedir ajuda na nossa falta de fé. É dizer: Senhor, então me ajude na minha incredulidade, então me ajude na minha falta de fé. Eu queria crer, Senhor, eu queria muito crer. Eu queria, ter esta fé que me trouxesse descanso e alívio, mas eu não consigo, eu estou ansioso diante dos problemas. Eu estou preocupado, angustiado diante dos problemas. Me ajude a ter fé. Em alguns lugares, fazer esse tipo de oração beira até o pecado. Como você pode não ter fé que Jesus vai fazer algo por você? Como você pode não crer que Deus vai fazer algo na sua vida? Mas veja o que aprendemos com a palavra de Deus: correr para Jesus, se antecipar diante dele, dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Este problema me deixa angustiado, este problema me deixa triste, eu não consigo crer que vai funcionar, que vai dar certo. Ajuda a minha falta de fé. Nós vamos ver Paulo reforçando isso quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 em diante. Ele diz: em nada andeis ansiosos, porém deixai tudo diante de Deus com súplicas, orações e ações de graças. Deixe isso conhecido diante de Deus com oração. Paulo está falando: se essas coisas te angustiam, se essas coisas te deixam ansiosos, ore a Deus e diga a Ele, peça ao Senhor que te ajude. Nós precisamos compreender que não somos super-heróis, que temos uma fé intacta, valente e que vence montanhas. Porque tantas pessoas hoje são enganadas, porque homens se colocam diante delas dizendo justamente isso, que a sua fé é uma fé aprovada por Deus, inabalável, e o que Ele pede, Deus faz. Não é isso que nós vemos nas Escrituras.
nós vimos homens e mulheres de Deus sofrendo porque a sua fé estava abalada. No capítulo 12 de Atos, nós vamos ver Pedro dormindo na prisão. Nós vamos ver a igreja orando para que Pedro seja liberto, e quando ele é liberto, eles nem acreditam. Nós vamos ver uma ilustração que as pessoas contam de uma igreja que era num lugar que precisava muito de chuva, por causa das plantações, por causa da agricultura, e essa igreja resolve orar porque há muito tempo não chove e eles estão sendo prejudicados. E eles falam: olha, vamos fazer um dia de oração por isso, e nós vamos nos reunir na igreja em tal horário. E vai ali uma irmã, uma mocinha, para a oração no dia, com um guarda-chuva, e todo mundo a ridiculariza, dizendo assim: ué, mas não chove há tanto tempo e você está andando com guarda-chuva? Como assim? E ela falou: ué, mas a gente não veio orar para chover? Eu já trouxe guarda-chuva. Nós somos essas pessoas que não temos fé o bastante, que não temos fé o suficiente, e isso acontece. A falta de fé não é só por parte deste homem, mas Jesus repreende os seus próprios discípulos, dizendo que eles mesmos não têm fé. Em Mateus capítulo 17, nesse mesmo evento, Mateus vai dizer que Jesus disse aos seus discípulos: vocês não conseguiram porque lhe faltou fé. Faltou fé para vocês. Então veja que este homem chega diante de Deus, ele não fala que ele não tem fé. Veja que no versículo 24 ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É como se ele dissesse a Jesus: Senhor Jesus, eu até tenho fé, eu creio, mas parece que não é o bastante, parece que não é o suficiente. Ajuda-me na minha falta de fé. Quando nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, é algo dado por Deus. A palavra isto aqui se refere a todo o processo, inclusive a fé. Nós vamos ver em textos do Antigo Testamento que tudo vem de Deus para nós, e nós o devolvemos das próprias mãos de Deus, nós devolvemos a Ele aquilo que Ele nos dá. Essa ideia de produzir fé de si mesmo, do próprio coração, é uma ideia errada. Quem nos dá essa fé é o próprio Senhor Deus. Por isso a Bíblia nos orienta: peça fé ao Senhor, peça ajuda a Ele. Se o primeiro aspecto é correr até o Senhor, o segundo é: agora peça ajuda a Ele. Peça que Ele aumente a sua fé, peça que Ele aumente a crença nele, aumente o seu relacionamento. Reconheça que você precisa de ajuda. Há um reconhecimento neste homem de que: Senhor, eu creio, mas ajuda, eu parece que não tenho fé o bastante. Nós vamos ver também, além desses dois aspectos, um outro aspecto muito importante. Veja no versículo 28. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. É muito interessante que a incredulidade é um tema central da carta de Marcos. Assim como a falha no discipulado, como aqueles discípulos erravam enquanto iam sendo discipulados pelo Senhor. E a falta de fé não está somente pelo lado deste homem que tem o seu filho possesso, mas há uma falta de fé pelo lado também dos discípulos. E Jesus diz: como resolvemos isso? Jesus diz que é pela oração. Então o primeiro aspecto que nós aprendemos é que nós devemos correr e ter pressa. Quando nos falta fé, não brinque com a falta de fé. Não fique esperando que a falta de fé te tome. Apresse-te. O primeiro aspecto é correr, o segundo é pedir ajuda ao Senhor, e o terceiro é manter uma vida constante de oração. Se nós não temos uma vida constante de oração, nós não venceremos a nossa incredulidade, nós não venceremos a nossa angústia, nós não venceremos a nossa ansiedade. O Salmo 88, lido como uma leitura de vocação dessa manhã,
nós vimos os filhos de Corá mostrando como esta vida de clamor e de lamento diante do Senhor resolve no meio da tribulação, resolve no meio da angústia. É uma vida de oração que nos traz a condição para vencermos a falta de fé que nos toma. Jesus fala assim: vocês não puderam porque sua fé é pequena. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam. Lhes falta oração. Lhes falta uma vida de oração. A oração é esta comunhão e relacionamento com o Senhor. E é aí na oração que há um segredo para vencer a falta de fé, no fim das contas. Porque se nós fôssemos pensar, tem uma pregadora, uma autora, não vou chamar de pregadora, mas uma autora americana chamada Jane Ocean, que ela conta uma história de quando ela começou a viajar de avião. Em um desses voos, ela passou por o avião passou por algumas ondas de turbulência e o avião chacoalhou muito e ela ficou muito preocupada com toda a sua família ali, sua filha, elas caíram no chão e tal, e depois ela foi, se prendeu na cadeira, e todo o voo agora ela tem esse trauma. Quando ela está lá na turbulência, ela já fica preocupada e fica com medo, e ela não sabe o que ela vai fazer. Ela tem medo, enquanto as filhas acham divertido, acham que é uma grande festa, o avião balançando, e o seu marido tem plena confiança no avião e na tecnologia, ela não consegue ter essa confiança. Ela não consegue acreditar que o avião vai passar por mais aquela turbulência e vai chegar no aeroporto seguro, por mais que isso aconteça todas as vezes que ela viaja. O que ela fala sobre isso relacionado à fé é que ela, por ter essa desconfiança, não é expulsa do avião. O capitão do avião, o comandante, nem as aeromoças vão até ela e dizem: nós vamos ter que parar na próxima cidade, pois a sua falta de confiança no avião, nessa máquina, não permite que você continue nesse voo. Nada disso. Ela chega no mesmo lugar que aqueles que confiam no avião vão chegar também. O que nós aprendemos com isso é que a nossa pouca fé, a nossa falta de fé, não nos vai fazer perder a nossa salvação, ou vai nos parar no meio do caminho. Ao contrário, nós temos que ter confiança no destino, no destinatário da nossa fé. A nossa confiança e a nossa garantia não está na quantidade de fé que temos. O que Jesus ensina por meio da oração é que nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, pois Ele é o destinatário da nossa fé. Por mais que falte a nossa fé, o segredo não está na quantidade, e sim em quem está a nossa fé. A nossa fé deve estar no nosso Deus, que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, quando nós corremos para Jesus, é visando o destinatário da nossa fé. Quando nós pedimos ajuda, é porque sabemos que Ele pode fazer. Lembre-se desse homem dizendo: Senhor, você pode fazer alguma coisa? Ajuda-nos. É porque não é a nossa fé quem diz o que pode não ser feito. Não se esqueça que em muitas seitas e pseudo-igrejas isso é usado. Quando você não recebe algo, é porque lhe faltou fé. Quando, olha, você pediu isso, só não recebeu porque faltou fé para você. Não é isso. Se dependêssemos do tamanho da nossa fé para a nossa salvação, todos nós caminharíamos para a condenação. Se dependêssemos da nossa própria segurança e confiança para chegarmos até o fim, todos nós estaríamos caminhando para a condenação. Não é o tamanho da nossa fé que nos faz vencermos ou que nos faz chegarmos até o fim, mas sim em quem está a nossa fé. Em quem está a nossa fé. E se nossa fé é no Senhor Jesus, nós podemos ter certeza que as nossas almas estão bem ancoradas. Se a nossa fé está no sacrifício que nos substitui na cruz do Calvário, se a nossa fé está no nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu por nós podemos ter certeza que nós vamos chegar até o fim, pois Ele é quem nos garante. A nossa alma está bem ancorada. O nosso avião, por mais que passe por turbulências, por momentos difíceis,
por problemas técnicos, ainda assim chegará ao seu destino. Para recapitular então, meus irmãos, quando nós nos sentimos com a nossa fé abalada, primeiro devemos correr para Jesus. Devemos nos apressar e dobrar os nossos joelhos e nos achegar ao Senhor Jesus. Segundo, devemos pedir para Ele. Devemos reconhecer que nos falta fé. Devemos reconhecer que nós somos, sim, incrédulos muitas das vezes. Reconhecer que às vezes não cremos o bastante, que somos falhos. Terceiro, ter uma vida de oração. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles tinham falta de fé, a fé era pequena, porque eles oravam pouco. Vocês precisam orar mais. Esse tipo de demônio, esse tipo de espírito, só sai com oração e com jejum. Vocês precisam de um relacionamento mais sólido com Deus. E mais importante de tudo, é o destinatário da nossa fé, quem garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É pelo sacrifício dele, é pelo que Jesus fez por nós, que nós vencemos a incredulidade e a falta de fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor para agradecer por esta palavra, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé para a glória de Deus. Senhor, nós somos gratos, Pai. Somos gratos porque o Senhor é o Deus que nos ajuda a reconhecer os nossos pecados. O Senhor é quem nos ajuda a reconhecer a nossa falta de fé. O Senhor é quem nos ajuda a reconhecer que nós não somos nada sem Ti, Pai. Que o Senhor nos ajude a colocar a nossa fé nas promessas do Senhor, para que a nossa alma esteja segura e ancorada em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Senhor, que o Senhor nos ajude também a reconhecer que nós precisamos, diante de Ti, Pai, demonstrar a nossa incredulidade, falar que nós não conseguimos sem Ti. Senhor, que o Senhor nos ajude a manter uma vida de oração, para glorificar a Ti, Pai, e para que o Seu Filho Jesus a cada dia viva em nós, para que o Seu nome seja glorificado. Pai, obrigado por este dia do Senhor, que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor nos conduza debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.